Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. Falando aqui sobre os bastidores que levaram Roger a colocar Ricardo Matias como titular diante do Red Bull Bragantino. E também a gente já projeta o jogo da próxima semana, decisão contra a equipe do Flamengo na Libertadores da América. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, porque é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? E vamos lá, gente. O Inter venceu ontem a equipe do Red Bull Bragantino. Eu acho que talvez, depois de muito tempo, o time do Roger ele deu uma resposta que todo mundo estava imaginando, todo mundo estava esperando um jogo como o de ontem, né? Onde o Inter não teve problemas para vencer e fora de casa. Uma postura totalmente diferente de um time que quis desde o primeiro minuto a vitória. Desde o primeiro minuto buscou o resultado, buscou os 3 pontos contra o Red Bull Bragantino. E a gente sabe, o histórico do Inter contra o Red Bull Bragantino ele é muito bom. O Inter sempre consegue ter jogos onde consegue jogar bem e consegue o resultado diante dessa equipe. Mas mais do que isso, né, a gente tinha aquela indefinição, aquela impaciência com tudo que vinha acontecendo, principalmente daquilo que o Roger estava utilizando de time. A gente falava, cara, tem peça X, tem peça Y que precisa de oportunidade. Seja o Luiz Otávio como primeiro volante, que é algo que a gente pede muito, mas que não aconteceu ontem, mas também situações como a do Ricardo Matias, que a gente falava, olha, Borré e Valência podem ter o salário que tem, podem ter chegado com a expectativa que foi colocada, mas o momento é de dar uma oportunidade para o Ricardo Matias. O Ricardo Matias ele precisa ser titular dessa equipe do Roger, pelo menos a gente vê, e ter esse teste, porque não é possível, cara. Vamos lá, a gente está falando de um Ricardo Matias que, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, teve olheiros do Manchester United em cima dele, né? O filho do Carlos Alberto Torres, ele é um olheiro do Manchester United e ele estava no Maracanã assistindo o Inter e Fluminense pelo Ricardo Matias. Como os caras lá da Inglaterra, lá da Premier League, eles sabem que tem um jogador com o potencial do Ricardo Matias aqui e que não está sendo utilizado, e que está sendo pouco utilizado, né? Tudo bem, teve algumas questões de lesões musculares e o Roger tratou disso na coletiva e a gente pode ressaltar aqui até porque uma coletiva toda voltada à atuação do Ricardo Matias, toda voltada a perguntas sobre o Ricardo Matias. Só que, cara, não é possível que tá todo mundo certo, tá todo mundo errado e o Roger ele tá certo, né? De não utilizar o Matias e não dar essa minutagem como titular. Só que é aquilo, depois de uma pancada, depois de uma eliminação, as coisas começaram a ficar diferentes. A gente viu um time do Inter diferente. E é aquilo que a gente fala também sobre a questão, por exemplo, do Alan Rodrigues, que foi outro cara que jogou muito. Outro cara que a gente está falando agora, pô, 4 milhões de dólares, a gente assaltou a equipe do Argentino Júnior, porque o Alan Rodrigues ele chegou, se adaptou rapidamente, como ele mesmo tinha falado, e está conseguindo entregar muito dentro de campo. Tanto na estreia dele, né, que ele fez contra o São Paulo, ele já tinha dado uma amostragem muito bacana, mesmo com resultado negativo, quanto ontem. Ontem o Alan Rodrigues foi aquele cara que conseguiu desafogar, que tirou as atenções, por exemplo, do Alan Patrick. O Alan Patrick teve mais espaço. E também eu acho que tem outra mudança no time do Roger, e tudo bem, eu acho que não fez uma partida boa, ou não fez uma partida tão boa ontem, o Bruno Tabata, mas é outro cara que acaba trazendo atenção para si e desafoga um pouco o Alan Patrick para poder pensar mais e ter também uma válvula de escape com esses jogadores, tanto o Alan Rodrigues como o Bruno Tabata. Ontem o Roger fez outra coisa que é muito interessante, que é dar oportunidade para o Wesley na esquerda. Ele falou sobre isso na coletiva. Falou, cara, todo mundo estava pedindo o Wesley na esquerda, coloquei ele na esquerda, os números dele não são muito diferentes do que vem acontecendo na direita, mas o que pega muito é a questão do entrosamento e da dupla que ele faz com o Bernabé na esquerda. Os dois crescem, tanto o Bernabé, né, na questão do ataque, quanto o Wesley. Né? É uma oportunidade, os caras se conhecem pelo olhar, a gente sabe que fazem muitos tabelamentos, isso ontem aconteceu, o Wesley voltou a ter uma boa partida, não marcou gols, mas foi importante para que o resultado fosse o 3-1, tá? Mas voltando ao bastidor Ricardo Matias, vamos lá. O Ricardo Matias, ele tinha algumas situações de bastidores que todo mundo sabia e todo mundo falava e que ele precisava melhorar. Primeiro, uma questão lá de trás, né, que era sobre a situação dele de deslumbrar um pouco, né, ele acabou subindo para o profissional muito cedo,
Teve a questão também de muitas convocações para seleções de base, e isso acabou mexendo um pouco o psicológico dele, e o Inter teve que amadurecer isso. Cara, beleza, tu tá sendo convocado, tu tá sendo colocado, sendo alçado aos treinos profissional, a gente tá vendo a galera te pedindo como titular, ou tá te pedindo mais minutagem, mas tu precisa concentrar aqui. E por que se falou muito nisso? O Roger lembra numa situação aqui do dia a dia, e abre aspas pro Roger, tá? Matias entrou no momento adequado. Que bom que ele respondeu bem. Ele precisa trabalhar essa resistência dia a dia. Ele precisa ser resiliente ao treino, sofrendo no treino e não permitindo que o cansaço faça com que ele diminua o ritmo. E vamos lá, era algo que a gente tinha de informação de bastidor quando a gente questionava pessoas, seja da comissão técnica ou do dia a dia do Inter, sobre por que do Matias não está ganhando tantas oportunidades e não está atuando. Ou pelo menos também não está conseguindo se manter disponível, porque o Matias teve lesões musculares nos últimos tempos também, a gente tem que ressaltar isso. E era colocado, cara, o Matias, qualquer coisa que acontece no treino, uma pancada, alguma coisa nessa situação, o Matias pede para deixar o treino, para sair mais cedo do treino, porque tá sentindo dores. E a gente sabe, jogador, né, de alto nível, jogador profissional, ele não tem dias fáceis. Ele convive com dores diariamente. Se o Matias não souber conviver com dores diariamente, ele não vai conseguir se tornar um jogador de alto nível, né? Talvez até de médio nível, a gente não tá falando. A questão é ser profissional. E o Matias, né, a cada treino que passa, ele leva uma chegada, leva uma pancada, seja alguma coisa do treino, e ele pede para deixar o treino mais cedo porque tá com dores. E era algo que tava pegando muito, tanto que o Inter deixou ele um tempo. Então tá, tu tá com dores, tu tá com uma lesão muscular aqui, vamos tratar ela. Quando tu tiver 100% tu volta. Mas vai pro final da fila, né? A gente falava, pô, depois do Borré, que é o titular, Ricardo Matias tem que ser a primeira opção, e não estava sendo. Era Borré, Valência. Depois teve a situação também, daí não era disponível, foi lá, pô, o garoto Raikkonen. Tava no sub-20, tinha que estar alçando pro profissional porque o Matias nunca estava disponível. Então foram coisas que estavam acontecendo e o Inter foi maturando isso no bastidor, conversando diariamente com o Matias, a comissão técnica do Inter sendo muito importante nesse processo, né? Tanto do Inter com o Pablo Fernandes, que é um cara que faz essa transição base profissional, e o Pablo batendo nessa tecla, conversando com o Matias, o Roger também aconselhando. O Roger é um cara mais silencioso, ele sempre deixou muito claro, a minha porta lá do CT ela tá sempre aberta para escutar os jogadores. Foi assim com o Bruno Tabata. Mas os caras têm que estar prontos para ouvir também, né? Então o Roger é aquele cara que ele escuta, né? Tu quer falar com ele, ele te escuta, mas tu tem que estar preparado também para receber daqui a pouco uma pauladinha, porque não vai ser da mesma maneira que ele não vai ser direto. Se o jogador é direto com ele, é sincero, o Roger também traz os motivos dele. Então são algumas situações importantes que levaram esse processo do Ricardo Matias à titularidade ontem. E aí depois o campo respondeu, ele falou, o Roger fala também sobre essa questão, né, de também querer fazer justiça para aqueles que estão se dedicando no treino, né, além do campo, que é algo que ele sempre coloca, né, que ele quer virar refém do campo, que o campo tem que responder, ele fala da questão também, né, dos treinos. Daqui a pouco o cara tá respondendo no campo, tá jogando bem uma partida, mas chega no treino ele não consegue dar a mesma resposta, não se dedica da mesma maneira. Então o Roger ele fica nesse meio termo. Cara, te dedica no treino da mesma maneira que quando chegar no campo também vai dar resposta. Porque assim, além de eu ter motivos para te colocar por aquilo que tu tá entregando no campo, também tem o dia a dia que tu tá entregando, tá se dedicando, e eu posso chegar num outro cara, daqui a pouco um medalhão, e falar, cara, ele se dedica no treino, ele tá no melhor momento também de confiança, então preciso dar oportunidade. E foi isso que aconteceu com o Matias. O Matias está colocando no banco o Borré, que chegou com muita expectativa, tem um salário muito alto, e o Ener Valencia, que nem se fala, e a gente torce que ou se recupere, ou no final da temporada o Inter consiga negociar o Ener Valencia. Mas a boa notícia de ontem, com certeza, foi Ricardo Matias. E eu falei aqui sobre a questão do time para classificar na Libertadores. E eu vou bater nessa tecla, tá? Para mim é Rocher no gol, Aguirre na direita, ontem foi Benítez, a dupla de zaga com o Vitão retornando porque estava suspenso ontem, ao lado do Juninho, que foi muito bem na partida, Bernabé na esquerda. Aí tu abre com Thiago Maia, Alan Rodrigues, Wesley na esquerda, Tabata na direita, Alan Patrick centralizado, Ricardo Matias, o camisa 9. Esse é o time, Roger. Não tem o que fazer. Com esse time, o Inter tem grandes chances de chegar no Maracanã na próxima quarta-feira, bater de frente com o Flamengo, trazer um bom resultado pro Beira-Rio
e a gente conseguir essa classificação na Libertadores. Não é impossível, é muito possível, aliás, com o que a gente viu ontem e com o time que entrou em campo. Obviamente com as peças daquilo que ele teve que poupar, mas a gente vendo um time do Inter muito mais maduro e um time muito mais concentrado em busca do objetivo. Libertadores, quarta-feira, agora é decisão. Tá certo, gente? Deixa nos comentários o que tu acha sobre esse time, o que tu achou da partida do Inter e o que tu achou sobre Ricardo Matias, fechou? Beijo pra vocês, tamo junto, até mais, tchau!